Existem sim, e é um manuscrito que causa medo e arrepios aos seus leitores, e que durante séculos, cientistas e acadêmicos de todo o mundo vêm se debruçando nos mistérios relatados nesse apavoroso e enigmático livro. O livro de Enoque é um pergaminho muito antigo. Estima-se que os trechos mais antigos do texto apocalíptico hebraico foram escritos por volta de 300 e 200 a.C., enquanto a sua última parte é datado cerca de 1000 anos antes de Cristo. O livro traz relatos de seres de outras esferas dimensionais, como demônios, anjos caídos, gigantes canibais e maléficos, com forças descomunais, e revelações que podem mudar o rumo de uma história, e também sobre o grande dilúvio. No livro de Gênesis, vemos 2 Enoques. O primeiro é o filho de Caim, Gênesis 4, verso 17. O segundo Enoque era o filho de Jared, que era filho de Mahalalel. Mahalalel era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, e Sete era filho de Adão. Sendo assim, Enoque era bisavô de Adão. Mas a pergunta é, que livro é esse? Que livro é esse que vem assombrando pessoas e cientistas do mundo inteiro através dos séculos? Vem comigo nessa história. O livro de Enoque é um livro misterioso, citado até mesmo no Novo Testamento. E por muito tempo, o judaísmo e os pais da igreja primitiva o tinha como livro canônico, um livro inspirado. Tempos depois, no Concílio de Catargo, em 397, veio a ser decidido que o livro de Enoque não era inspirado por Deus. E ainda, o enigmático pergaminho de Enoque, para muitos, é um manuscrito de grande autoridade, aonde que aparentemente o livro nos traz respostas e origem de quase que tudo. Ele nos traz uma revelação do passado, do presente e do futuro. Este livro foi desacreditado porque contém relatos de anjos caídos que mantiveram relações com seres humanos e proporcionaram uma raça de gigantes que a Bíblia os chamam de Nefilins. Acredita-se que o texto original foi perdido no quarto século. Mais tarde, por volta de 1773, se recuperaram na Abissínia, na Etiópia. A religião cristã etíope é o único grupo ainda que inclui o livro de Enoque em seu corpo de livros sagrados. Por mais de 300 anos na Terra, ele teve inúmeros descendentes. Enoque também é dito que foi levado diretamente aos céus, escapando da morte, como diz Gênesis 5, verso 24. Tanto Lucas, Judas e a Epístola dos Hebreus o mencionam. Na Igreja Católica, Enoque é venerado como um verdadeiro santo, tanto quanto na ortodoxia oriental e ocidental. Ele foi um pregoeiro famoso e sua pregação consistia em um julgamento severo que viria sobre a humanidade. No final de 1946, início de 47, 2 jovens beduínos cuidando de suas cabras nas proximidades da caverna de Qumran, a noroeste do Mar Morto, que hoje nos é apresentado como a Cisjordânia, estava por ali. Ao entrar em uma caverna, os jovens encontraram grandes potes de barros, os quais algum deles continham pergaminhos de papiros e couros. Esses pergaminhos foram vendidos por negociantes locais, que passearam pelas mãos de vários estudiosos, que esses mesmos dataram os textos para mais de 2000 anos antes de Cristo. Segundo os pergaminhos, cerca de 200 anjos, chamados observadores, desceram dos céus, e 2 desses anjos se destacaram, Samiasa e Azazel. Além disso, Azaziel ensinou aos homens fazerem espadas, facas, escudos, armaduras e peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas e embelezamento das sobrancelhas, o uso de todos os tipos selecionados de pedras preciosas e todas as sortes de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Samiasa ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armens ensinou a solução de sortilégios. Barcaial
ensinou os observadores das estrelas. Os anjos caídos ensinaram a humanidade a fazer as armas de guerras, a se embelezar e usar joias, introduzindo o homem às drogas psicodélicas, vampirismo, encantamentos e maldições, a astrologia, os padrões da estrela, o conhecimento do tempo, dos sinais, da terra e do sol, e os caminhos da lua. De acordo com o livro de Enoque, esta é a origem das escolas de mistérios. É realmente interessante ver o quanto esses sentinelas ensinaram não apenas as religiões dos mistérios antigos, mas as coisas comuns que usamos hoje no mundo moderno. Vemos até essas sentinelas ensinando ao homem a prática do aborto. O quinto era Casiade. Foi ele que ensinou e mostrou a Ieladin todas as maléficas habilidades impuras e entidades demoníacas, e ele mostrou como atacar o feto no útero de uma pessoa até que viesse a morte. Outro fato importante que relata o livro de Enoque é a aberração resultante da hibridização entre anjo e humano, que resultou num ser gigante que começou a comer carne de animais e de humanos e beber-lhe seu sangue. O canibalismo e o apetite desacerbado desses seres gigantes se tornou a terra quase que insustentável, ao ponto de Deus olhar para baixo e decretar o fim da terra. Esses seres gigantes começaram a devorar tudo que via pela frente: plantas, animais e seres humanos. A terra estava sendo dissolvida. O projeto da destruição da obra de Deus estava se completando quase na sua totalidade, quando o Senhor anuncia o dilúvio. Tanto é que só 8 pessoas foram consideradas puras e sem o seu DNA corrompido e alterado, e foram as quais deram continuidade à raça humana. Os filhos de Deus mencionado aqui em hebraico se pronuncia Benei Ha Elohim. A Septuaginta, a tradução grega do texto hebraico original, a traduz como anjos de Deus, que claramente descreve anjos caídos. Sabemos disso porque a Bíblia confirma em 2 Pedro 2, verso 4, que diz assim: porque Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, no Tártaro, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo. Em Judas 1,6, as Escrituras diz: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. A verdade é que esses anjos caídos se rebelaram contra Deus, e não foi alguma raça de alienígenas de outras galáxias, mas anjos rebeldes, que agora chamamos de demônios. E como a maldade foi ficando incontrolável sobre a terra, os gigantes com seus apetites insaciáveis também devoravam tudo que viam pela frente. A humanidade foi ficando sem controle. E o Senhor lá de cima viu que a terra, num prazo muito curto, seria totalmente exterminada. E vendo isso, o Senhor levanta Noé. E para ele, o Senhor anuncia o dilúvio, o fim da humanidade.